Jonas Maia, você tem a informação da própria Polícia Federal agora? Também, Elisa, mas esse é um ponto, antes de chegar na fala do diretor-geral André Rodrigues da Polícia Federal aqui para a CNN sobre tudo isso em relação à prisão de agentes, vazamento de informação. Eu queria até relembrar, inclusive, desde a primeira fase da Operação Compliance Zero em novembro, já havia suspeita de vazamento e também isso continuou nas outras fases. Na primeira, inclusive, quando houve a prisão do Daniel Worcaro, em 17 de novembro, às 10h30 da noite, ele foi preso quase embarcando para Dubai. A defesa dele diz que na época tinha uma viagem agendada que não era uma fuga, mas isso já acendeu um alerta dentro da Polícia Federal e por isso, inclusive, ele foi preso antes mesmo da primeira fase da operação ser colocada nas ruas, que foi às 6 da manhã, no dia seguinte, dia 18 de novembro, com a prisão de outras pessoas e afastamento do presidente do BRB aqui em Brasília também, inclusive. Então, na primeira fase já havia um indicativo, uma suspeita de fuga. Na segunda fase também houve um indicativo, quando o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Worcaro, ele foi alvo de busca e apreensão, mas também estava no aeroporto do Galeão, indo para Dubai, na mesma região, no Oriente Médio, e a PF o deteve, naquela época não havia mandado de prisão, mas o deteve porque havia uma suspeita de tentativa de fuga. Logo depois ele foi liberado antes de fato, a prisão dele mesmo. E outro ponto também que chamou a atenção é quando, nessa mesma fase, a segunda, em janeiro, o sicário, ele foi alvo de busca e apreensão no mesmo dia do Fabiano Zettel e a PF diz que ele fugiu do local em um carrinho de golfe às 5h40 da manhã. A PF viu a imagem da câmera de segurança, ele saindo com uma mochila, pegando um carrinho de golfe no condomínio e saindo antes da chegada da Polícia Federal. Mais um indicativo de vazamento da operação. E também houve em março, quando de fato a PF prendeu o sicário, Luiz Felipe Mourão, em Minas Gerais, ele estava com malas dentro do carro, mais um indicativo de fuga. E aí é onde eu chego na pergunta e na questão. Se eles estavam com essa suspeita e que havia indicativo de fuga de todo mundo, a informação estava saindo de algum lugar. Eles estavam sendo abastecidos com o andamento das investigações e com iminentes prisões ou buscas e apreensões contra eles. E aí fui questionar hoje o diretor da Polícia Federal, o André Rodrigues, sobre esses vazamentos, essas informações de uma delegada da Polícia Federal, alvo de busca e apreensão de um agente da Polícia Federal preso e um agente da Polícia Federal aposentado, também afastado do cargo e alvo de busca e apreensão. E temos agora uma fala para a CNN do diretor André Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Ele diz o seguinte, Elisa, vou abrir aspas. Como sempre tenho dito, a Polícia Federal trabalha de maneira técnica, imparcial e em busca de melhor instrução das suas investigações. E também completa. Não protege, não persegue, age com autonomia e corta na própria carne quando necessário. Isso em referência aos investigadores, delegada e agentes da Polícia Federal, alvos hoje nessa operação sexta fase da Compliance Zero. E ele também diz o seguinte, essa operação de hoje não deixa dúvidas e serve também para valorizar a quase totalidade dos policiais federais que agem com correção e dedicação e reafirmar que não há hipótese de transigirmos com desvio de conduta em nossa instituição. E assim seguiremos, obedientes à Constituição e às leis. Ele coloca aqui que é uma parcela muito pequena dos agentes da Polícia Federal e que a totalidade age dentro da legalidade, mas dizendo mais uma vez que corta na própria carne quando necessário, porque a gente está vendo aí uma delegada da Polícia Federal que trabalha há mais de 20 anos na carreira da classe especial, que é o patamar como delegada da Polícia Federal, da função, sendo afastada do cargo, alvo de busca e apreensão e suspeita, dentro desse inquérito, de vazar informações para o grupo de Daniel Worcaro, do sicário, e também em apoio ao Marilson, que é um outro policial federal que havia sido preso já em outra fase, mas também em relação a um agente da Polícia Federal preso preventivamente, que é aquela prisão que não tem prazo para acabar. E finalizo já com um reforço aqui de que para ter uma prisão preventiva quando a Polícia Judiciária, seja ela civil ou federal, como é o caso, é preciso ter muito elemento. E um elemento que é analisado pela Justiça, nesse caso o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, para determinar uma prisão preventiva contra essas 7 pessoas. Um agente da Polícia Federal, o pai
do Daniel Vorcaro, que é o Henrique Vorcaro, dentro desse outro eixo da investigação aí, que nada tem a ver, em tese, as questões financeiras e as fraudes bilionárias do Banco Master, mas sim de ameaças, de coação, tentativa de atrapalhar o processo, a investigação com esse braço que seria até uma milícia, segundo a investigação da Polícia Federal. Então, a fala do diretor-geral da Polícia Federal aqui também para a CNN em relação a esses mandados. Elisa?